como resolver conflitos na prática. Nós vamos falar sobre isso, né? Então vai ser um vídeo rápido, curto, objetivo, e eu vou realmente te mostrar que é possível sim a gente resolver conflitos de uma forma sábia. Como que a rainha se comporta para resolver os conflitos que aparecem, tá? No seu dia a dia. Então eu vou falar aqui bem sobre relacionamento de casal, tá? E depois tu vai pegar esses princípios, óbvio, e vai levar para as outras relações. Mas eu sempre gosto de falar voltado pro relacionamento, porque fica mais fácil da gente colocar, visualizar assim, né? E também porque eu sou a defensora da família e do casamento, então eu sempre acho que a gente precisa aprender a se relacionar de um jeito saudável e ter sabedoria para lutar pelo relacionamento, pelo casamento. Então, quando as brigas vêm, a gente tem que deixar o nervosismo, a irritação de lado, a mágoa, o ressentimento, e a gente precisa aprender a resolver os conflitos, sim, de uma forma saudável, tá? Então, é sobre isso. Fiz um passo a passo aqui para que ajude vocês, né? De novo, vocês já me conhecem e sabem que eu gosto de ensinar vocês e de conversar com vocês aqui, sempre trazendo algo bem prático para que vocês consigam colocar em ação e já no dia a dia aí de vocês já comecem a colher os bons frutos e os bons resultados das mudanças, tá? Então peguem papel e caneta, lembrando que resolver conflito não vai ter fórmula mágica, é óbvio que não, mas eu quero trazer aqui algumas coisas importantes que eu tenho certeza que vão ajudar vocês, tá? Então, primeira coisa, quando a gente tá resolvendo aí um conflito, né, imaginem aí relacionamento, primeiro entendimento, vocês não são inimigos, ponto. Vocês são amigos, vocês são companheiros, vocês são marido e mulher, vocês estão juntos neste relacionamento, então vocês jogam no mesmo time. Então não é um brigando contra o outro, não, é os dois no mesmo time jogando contra o adversário, que é o mundo lá fora, que é os problemas e tudo mais, tá? Então, quem vence sempre nessa resolução dos conflitos é a família, é o teu relacionamento, é a tua paz, é a tua tranquilidade, né? Então, não importa, partindo desse princípio, então não importa quem é que está errado. O que importa? Anota aí, quem está disposto a dar o primeiro passo para resolver. Então, muitas vezes, a gente nem está errada na briga. A gente está coberta de razão, muitas vezes, porque a mulher, geralmente, ela realmente tem essa sabedoria. Na maioria das vezes, a mulher tá certa mesmo. Eu entendo vocês, mulheres amadas. Eu não estou dizendo que vocês estão sempre erradas. Eu estou dizendo que, em que pese vocês estarem certas, é sim sinal de maturidade, de inteligência emocional, de amor pelo outro, dar o primeiro passo para resolver o conflito, entendendo que quem vai ganhar com a resolução da briga são vocês os dois. Então, muitas vezes a gente precisa estar disposta a dar esse primeiro passo, tá? Então, não tem nada de errado isso, assim, ó, deixem o orgulho de lado, deixem a mágoa, o orgulho é a palavra, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tá certo e assim, então eu tô certa, mas eu vou ter que dar o passo. Isso aí. Tu vai dar o passo. Porque nós mulheres, nós temos que puxar essa responsabilidade para nós. Mais sabedoria, mais maturidade, a gente entendendo o nosso lugar, que é da base emocional. Então, para nós, inclusive, é mais fácil, né? Os homens, eles estão sempre abertos, muitas vezes eles nem entenderam direito onde é que eles erraram ali, então a gente dá o primeiro passo entendendo que são dois no mesmo time, que um não tá brigando contra o outro, tá? Então esse é o primeiro passo. Então, repito, não importa quem está errado, importa quem está disposto e com sabedoria e humildade e disposto a dar o primeiro passo, tá? Então esse é o ponto. Segundo, conversem, né? Óbvio, vamos conversar, vamos dialogar numa boa. Se tu tá brava ali, se tu tá furiosa naquele momento, não conversa naquele dia, deixa para conversar quando as coisas estiverem calmado. Então, assim, ó, não é nem um pouco inteligente, não é nem um pouco sábio conversar, resolver conflitos em meio ao conflito, né? Não, se retira dali,
vai tomar um banho, faz uma oração e diz, ó Deus, eu preciso de ti aqui, porque eu quero matar o outro ser humano que tá aqui do meu lado. Então, assim, sai desse estado emocional de estar brava, furiosa, incomodada, porque não vai ser um bom motivo, tá? Não vai ser um bom momento, digo. Então, assim, ó, se posiciona, conversa, mas fala como uma rainha, escolhe o momento certo e não esteja furiosa para conversar, tá? Terceiro ponto aqui importante para resolver conflito, uma empatia. O que é isso, né? Eu consegui ouvir o outro e me colocar no lugar do outro. Isso é muito difícil, principalmente se a gente está certa. A gente só consegue ver o nosso lado na situação, então isso é errado. A gente precisa abrir o nosso coraçãozinho que tá brabo e tá furioso naquele momento, para começar a olhar para o outro. Tá, mas e por que ele fez isso? Qual é o problema? Deixa o outro falar, não interrompe. Pergunta por que ele agiu daquela maneira, o que levou ele a agir daquela maneira. Então, e esteja aberta para ouvir o que ele tem para te dizer, porque muitas vezes também não vai ser legal o que ele tem para te dizer, né? Então, empatia é isso, é conseguir entender de que maneira que tu pode ajudar ele, para que vocês não briguem mais. Olha que interessante, mas isso aqui é sinal de sabedoria. Então, empatia. Ouça o outro, deixa o outro falar, deixa o outro se posicionar, sem interromper, sem crítica, sem estresse. Deixa o outro falar e reflete sobre aquilo, e aí depois, a partir daí, vocês conseguem conversar, né? Lembrando que amor é um verbo de ação, é um mandamento, é uma decisão, não é um sentimento, né? E uma coisa muito interessante que eu queria que vocês anotassem aí o contrário do amor não é a raiva. O contrário do amor é orgulho e egoísmo. Então, quanto mais orgulhosa, quanto mais egoísta, quanto mais centrada no meu eu, na minha dor, na minha raiva, na minha chateação, menos amor eu consigo sentir, porque eu estou muito focada em mim. Então, anotem, amor é igual a compaixão mais empatia. Então, eu amo aquela pessoa, eu estou disposta, mesmo irritada, a ouvir. E eu quero sim colocar fim nesse conflito para que os dois saiam ganhando, né? E o último conselho que aqui se aplica no relacionamento de casal namore, né? Façam um jantarzinho, é uma boa forma de resolver conflito. Muitas vezes o casal ele tá tão estressado que ele não namora mais, ele não fica mais junto. Coloquem as crianças mais cedo para dormir e vão para o quarto mais cedo. Tenham mais intimidade, mais proximidade, né? Então esse é um fator sim fundamental para a gente resolver os conflitos, porque quanto mais distante e afastado tiver esse casal, mais estressado e mais irritado e mais dificuldade para resolver os conflitos, tá? Então realmente eu espero ter ajudado vocês, que vocês reflitam sobre isso. Agora os próximos conflitos que vocês tiverem, vocês vão lembrar de mim e vocês vão vir aqui ou vão consultar as anotações de como que eu faço para resolver na prática. Sim, mulher amada, lembra que tu é uma rainha, que tu precisa ter mais sabedoria, que tu tá desenvolvendo aí toda a tua inteligência emocional para que tu consiga ver melhor contigo mesma e também com as pessoas que estão à tua volta, tá? Então, um beijo grande, espero ter ajudado vocês aqui com esse vídeo a resolverem os conflitos. E a próxima vez que vocês estiverem aí no meio de um temporal, vocês lembrem de mim, vocês se retirem um pouco, não discutam enquanto estiverem bravas. E o resumo aqui é exatamente, se eu for escolher algo mais importante aqui, mais desafiador, principalmente para nós mulheres, a gente pode sim dar o primeiro passo, mesmo que a gente tenha razão. Por quê? Porque para nós, Deus deu a sabedoria, a leveza, a inteligência emocional muito mais para nós. É uma característica muito mais feminina, né? E os homens, eles têm muito mais facilidade de seguir o que a gente está fazendo em casa. Então, quando a gente está bravo, ele se retira. Quando a gente está bem, eles se aconchegam em nós. Então, isso é algo nosso, por isso que eu insisto tanto com vocês, né? Então, pensem sobre isso, coloquem em prática e me contem aqui nos comentários se fez sentido as coisas que eu trouxe aqui para vocês e qual a dificuldade que vocês têm
quando as coisas estão ruins, quando tem briga assim acontecendo, qual é a maior dificuldade que vocês têm em momentos de estresse, tá? Vou ter o maior prazer em ler os comentários de vocês e fazer mais conteúdo para poder ajudá-los, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo.